Bom, começar mais uma aula, onde eu venho aqui trazendo um pouco de informações a respeito de climas. Eu sei que para o pessoal da veterinária, às vezes é uma coisa um pouco mais longe, né? Então, quando a gente vai falando de bioclimatologia, eu acho que é fundamental a gente entender o que é o clima. E a primeira coisa é entender como é que essa dinâmica ocorre no nosso planeta. E uma pergunta que sempre se faz é: o clima está mudando? Né? Então, sim, o clima está mudando como sempre mudou. O clima não é algo estático. O clima é a variação de temperatura, de chuva, da questão meteorológica ao longo, por exemplo, de 30 a 40 anos. Então, o clima sempre ele se mantém de uma forma geral nas regiões, mas ele tem mudanças gradativas a cada 200, a cada 300, a cada 1000, a cada 200 mil anos. Então, existe uma mudança gradativa das médias que a gente vai avaliar. O que acontece? Quando a gente fala que um clima é as médias meteorológicas dos últimos 30 anos, talvez há 70, 80 anos atrás aconteceu ou um calor extremo, ou um frio extremo, ou uma grande quantidade de chuva. E quando a gente olha hoje, a gente, pô, mas isso nunca aconteceu nesse clima nos últimos 30 anos, mas não impede que tenha acontecido em anos anteriores. E o que acontece hoje em dia? A interferência humana, a atividade humana, ela tem aumentado o impacto dessas mudanças. Ou ela tem agravado, ela tem aumentado a velocidade que isso ocorre. O que acontecia antes? Como as mudanças eram mais gradativas, de uma certa forma levava mais tempo, as espécies tinham mais tempo para se adaptar. Hoje em dia, não. As mudanças hoje, elas são mais rápidas. Então, a gente tem uma mudança muito mais veloz e que isso não dá tempo da espécie mudar. Mas não é que o animal muda. É ao longo do tempo, de acordo com as questões de adaptação, as espécies têm tempo para se adaptar. Ou seja, dentro da gama de diferentes indivíduos que vão nascer de uma determinada espécie, há aqueles que conseguem sobreviver melhor dentro das mudanças gradativas, esses conseguem se alimentar mais, se reproduzir mais e espalhar melhor seu gene. E com isso, eles têm uma proliferação daquela espécie. Essas mudanças abruptas, essas questões de, por exemplo, imagina a velocidade que é um lugar que tem uma floresta, de repente tu desmata e o chão está exposto. Ah, mas ali vai ser plantado. Não faz mal. A cobertura, a vegetação que tinha, a forma que era feita a drenagem da chuva, a forma que era retido o orvalho da manhã, é muito diferente de uma floresta para um campo. Então, essa mudança abrupta, em muitos lugares, está transformando o que antes era verde, hoje, um deserto. E existe também as questões de que, de períodos em períodos, a mudança do Sol na sua atividade, que a gente chama de tempestade solar, faz com que haja uma maior quantidade de incidência de raios no nosso planeta. A gente até brinca às vezes, né, que parece que tem um só para cada pessoa, de tão quente que são alguns lugares, mas essas explosões solares, elas interferem nas telecomunicações, na forma como os aparelhos eletrônicos conversam através de satélites, mas elas também, esses picos, acabam interferindo um pouco na dinâmica de alguns ambientes. Então, a previsão não é que nos próximos anos a Terra vai pegar fogo. E uma outra coisa, o aquecimento global pode implicar que algumas áreas elas resfriem muito mais. Eu sei que parece um contrassenso, mas enquanto algumas áreas do planeta são mais quentes, outras resfriam de forma abrupta para tentar ter um balanço e muitas vezes esquenta onde não poderia. Então as regiões como os polos, né, que nas últimas glaciações tinham uma abrangência muito maior, que estão reduzindo cada vez mais até a área onde antigamente, né, era dominada por gelo, hoje em dia essas áreas não conseguem mais nem congelar. Então, é muito interessante que a gente acompanhe essa dinâmica, porque se o polo, que tem uma grande concentração de gelo, derrete, essa água derretida vai para o oceano, vai mudar a salinidade, vai interferir na maré, vai interferir no deslocamento de água, e isso pode interferir, inclusive, nos níveis dos oceanos, nas marés e na temperatura de uma forma em geral. Então, o que a gente vem acompanhando de glaciação e mudança na glaciação, a gente acompanha com essas mudanças climáticas. Então, antes da presença dos seres humanos, essas mudanças afetavam as espécies, aqueles indivíduos que não eram preparados morriam, e aqueles indivíduos que estavam prontos sobreviviam e reproduziam. Hoje,
Isso afeta, por exemplo, as espécies que a gente selecionou, porque a gente fez a seleção das espécies para outra temperatura, para um outro tipo de ambiente. Então é isso basicamente que a gente se preocupa, é como a gente selecionou as nossas espécies e como a gente preparou as nossas espécies para as mudanças. Nós não fizemos isso. Então as espécies com as quais a gente trabalha vão sofrer em maior escala para essas mudanças. Então, ao longo dos milhares de anos que a gente acompanha no planeta, lembre-se que eu sempre falo, né? Eu não vou discutir aqui com vocês as crenças, eu falo de ciência, e a gente sabe que desde a formação do planeta houve uma oscilação no globo da sua temperatura, da sua salinidade, da água e tudo mais. Então, a gente sabe, por exemplo, que aqui, ó, mais ou menos 350 mil anos atrás, teve uma glaciação, que foi uma queda de temperatura. Aí teve o período de interglaciação, teve outra glaciação, 270 mil anos atrás. Aí teve um outro período de glaciação, esse foi mais longo, né? Mais ou menos entre 200 e 150 mil anos. Mais um período de interglacial, 100 mil anos atrás, nós tivemos outro período. E agora nós tivemos períodos de glaciação e a gente está no auge, né? De um período interglacial. Então, a gente tem uma constante de aumento da temperatura, basicamente aí nos últimos 30 mil anos, porém, a velocidade com que isso acontece interfere. E a gente nota porque quando a gente pega o gelo e analisa, a gente consegue avaliar também a quantidade de CO2, a quantidade de gases emitidos, a quantidade de substâncias que estão no planeta. Quando a gente pega o gelo antigo, que quando forma o gelo congela, ele acaba aprisionando pequenas bolhas de ar. E dentro dessas bolhas de ar, elas marcam a característica do ambiente que tinha antigamente. Então a gente vê que hoje a quantidade de CO2 emitido no ambiente é muito maior. E isso tem interferido na qualidade do ar e na forma como ocorre o congelamento. Então, acompanhando o fragmento de gelo, para a gente entender a glaciação, as alterações do planeta, a gente consegue entender como que o planeta vem mudando ao longo de milhares e milhares de anos. Então, a climatologia, ela estuda, né, é o campo dentro da climatologia, ela estuda as relações da biosfera, da atmosfera e a ecologia, ou seja, como é que essas relações de temperatura, de pressão, de chuva, essa parte que a gente mensura, né, na meteorologia, interfere diretamente na seleção das espécies e na espécie. O estudo da climatologia no passado a gente chama de paleoclimatologia, e a climatologia é o estudo no presente. Claro que a gente vai ter aí de torno de 10 a 30 anos, normalmente, para poder entender um pouco sobre o clima. Alguns autores já falam que para a gente compreender um clima, a gente tem que ter uma extensão de tempo muito maior, porém, ainda hoje se usa essa variação. Então, quando a gente fala que a gente vive abaixo do trópico de Capricórnio, que é um clima abaixo da região do Equador, abaixo do trópico, então nessa área a gente chama que é ou subtropical ou um clima temperado, com 4 estações do ano bem definidas, com temperaturas que vão do calor ao frio e que tem uma divisão com primavera e outono. Então essa é uma característica, explicação geral. Mas a gente sabe que parece que tem época que não existe nem primavera, porque está com calor intenso. Tem períodos que parece que não existe outono, que o frio está intenso. Mas numa classificação geral, a gente pode falar que é assim que ocorre. Então, quando a gente olha esses mapas, né, de avaliação de temperatura e de precipitação, a gente consegue entender que a variação de precipitação, ou seja, de chuva e a temperatura do ambiente, elas têm uma certa correlação. Então, em ambientes onde eu tenho uma maior incidência de luz, teoricamente chove mais. E por que eu falo isso? Existe uma discussão se existe floresta porque chove ou se chove porque existe floresta. Então, isso é uma questão, porque à medida que a gente vai fazendo o desmatamento, se chove porque tem a floresta, quando a gente retira a floresta, não vai chover posteriormente. Mas a gente vê que isso não é uma verdade completa, porque dentro desse cinturão próximo do Equador, que é basicamente essa linha vermelha no mapa de cima e a linha roxa no mapa de baixo, mostram que o planeta continua com chuva mesmo quando a gente faz pequenas áreas de desmatamento. Então existe sim uma relação com esta área. Eu vou falar mais tarde, mas os ventos, né, eles fazem pressão normalmente dos polos para o Equador. Então, com isso, faz com que nesse ambiente aqueça mais, o ar quente
eleve, né, suba, e com isso tem uma precipitação maior de chuva nessas áreas. Quando eu mostro o mapa do mundo, a minha pergunta sempre é: até que ponto esse mapa é verdadeiro e até que ponto esse mapa é somente uma forma de expressão? Porque quando a gente olha assim, a gente vê quem está acima. E isso é uma questão de psicologia para o nosso cérebro, porque a Europa está acima de nós, os Estados Unidos estão acima de nós. E parece que a gente compreende a maior área e a parte do norte, né, do hemisfério norte, uma área um pouco menor. Gente, isso é só posição no mapa, porque olha só, quem disse que o planeta é nessa posição, né? Esse mapa também está certo. Ele não está de ponta cabeça, porque no globo, inserido no universo, não existe ponta cabeça. Tá? Mas uma forma de projeção e de apresentação, a gente entende um pouco melhor quando o mapa está com o hemisfério sul para baixo, o hemisfério norte para cima. Mas isso é uma regra imposta por convenção, porque no universo, né, o nosso planeta não existe ponta cabeça. Então, muitas vezes, numa nave espacial, quando os astronautas estão sobrevoando, algumas imagens mostram, por exemplo, a Austrália de ponta cabeça, a África de ponta cabeça, pela posição que foi filmada, tá? Mas essa é só uma convenção. E quando a gente bota um mapa de ponta cabeça, a gente nota que tem muito mais azul. E isso chama atenção, porque o nosso planeta é um planeta azul. Ele é um planeta regido por águas. E às vezes a gente não dá valor, a gente presta atenção no que acontece basicamente na parte de terra, de continente, que a gente chama, mas a gente não entende o que acontece em oceano. E a gente esquece que é o que acontece no oceano que muitas vezes determina o clima na Terra. Então, esse é um parênteses que eu gosto sempre de mostrar e falar, para que a gente comece a prestar atenção. Se o nosso planeta é azul, ele é basicamente dominado por água. E uma outra coisa a respeito do nosso planeta, a gente viu agora em janeiro de 2023, fevereiro de 2023, que ocorreu uma movimentação de placas tectônicas numa região que fica na Turquia e na Síria. Então foram 3 placas tectônicas que se movimentaram. Bom, o que significa uma placa tectônica? Nosso planeta é um globo, tá? Nosso planeta é redondo e a parte interna é magma. E esse magma, ele tem crostas que seriam placas sobre esse magma. E esse magma, mesmo quando ele movimenta, né? E junto ele movimenta as placas. Quando há uma movimentação entre as placas, que elas se chocam, elas se atritam, esse movimento libera energia. E essa energia a gente chama de terremoto em terra e maremoto no mar. Então, o terremoto nada mais é que a movimentação entre as placas. Algumas vezes as placas se chocam, outras elas atritam lateral e muitas elas deslizam uma sobre a outra, tá? Então, existem várias formas de movimentação de placa. E o nosso planeta é dependente disso. Então, o que aconteceu na Turquia, aquilo que se fala sempre, né, que está para acontecer na região de São Francisco, né, que fica lá no Pacífico, no lado esquerdo dos Estados Unidos, a região da Turquia, logo em cima da Península Arábica, ao final da Europa, o que acontece nos Andes, né, é muito legal. Eu já presenciei um pequeno terremoto, um temblor, como se fala no Chile, e para eles é extremamente comum, porque eles estão exatamente no local onde a placa sul-americana encaixa com a placa de Nazca, e ali é onde forma a Cordilheira dos Andes. Então, nesse local, vira e mexe tem uma movimentação. Então, para as pessoas que vivem no Chile, é normal ter esse terremoto, ou esse temblor, como eles chamam. E isso determina, então, uma mudança muito brusca de terreno. Então, alguns lugares formam uma fenda, algum lugar pode formar um monte. Então, vocês imaginem o seguinte: eu tenho uma espécie distribuída, pensem mais numa espécie selvagem, como um antílope, e de repente tem uma cordilheira que separa uma população de um lado e de outro de uma montanha. E isso vai interferir na reprodução. Interferir na reprodução, ao longo do tempo, nós teremos 2 espécies novas daquele antílope. Então, a questão das placas tectônicas, elas são importantes. E é no local onde encaixam as placas que normalmente formam uns buracos. E quando há a formação desse buraco, parte da lava que está no interior da Terra vem para fora, formando um buraco chamado vulcão. Então, o vulcão normalmente está alojado próximo das placas, nessa área de movimentação, onde tem um afrouxamento, né, na maioria das vezes, e aparece vulcão. Claro que existem alguns vulcões que não têm relação direta com placa tectônica, né, ou conjunção,
mas são somente fissuras na crosta terrestre, mas normalmente nessas áreas a gente tem uma maior atividade vulcânica também. E quando a gente pega o planeta e a gente tira as nuvens, a gente tem uma imagem como essa. Então, nós temos os polos com a temperatura baixa, né? Uma grande quantidade de água no planeta e algumas áreas mais verdes. Essas áreas mais verdes, normalmente elas estão entre o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Não é que não exista área verde fora dessa área, mas essa área, a área tropical, é uma área com uma maior incidência de luz. A luz é importante na ativação da fotossíntese. A fotossíntese ela ocorre dentro da planta vegetal, da folha, numa estrutura chamada cloroplasto, que é responsável por pegar uma molécula de CO2 junto com a molécula de H2O e formar a fusão, o que vai formar C6H12O6, várias moléculas de CO2, várias moléculas de água, o que vai formar a glicose, que uma vez acumulada na folha, muitas vezes os nossos animais vão lá e pastam, ingerem essa folha ou comem na forma de amido, e isso vai fazer a parte do nosso carboidrato, carbono com água, que é a glicose e que vai produzir a nossa energia corporal. Eu vou colocar esse slide de teimoso. Por quê? Eu sei que existem algumas pessoas e há uma discussão, eu acho que a gente tem que estar aberto, né, da questão da Terra plana. Assim, gente, eu trabalho com ciência, tá? Eu acho que a gente tem que questionar a ciência. Mas se a Terra é plana ou se a Terra é redonda, eu não entendo muito a discussão. Eu só coloquei isso para chamar a atenção, é que não faz sentido. Nem a posição da Terra, nem a posição do Sol, a posição do planeta, os estudos astronômicos. Eu não estou falando de astrologia, estou falando da astronomia, tá? Não faz sentido nenhum a Terra ser plana. E mesmo porque vários estudos na Grécia Antiga, os estudos que vieram depois, até hoje, eu não sei porque que virou uma moda falar de Terra plana, tá? Então, assim, se vocês tiverem como base dos conceitos teóricos de vocês de Terra plana, é um equívoco. Se vocês tiverem como base do conhecimento religioso de vocês, gente, beleza, quer acreditar por fé que a Terra é plana, toca a ficha. Mas eu não vou discutir com o aluno, eu não vou discutir com as pessoas. Terra plana, que é uma teoria que foge, assim, sabe? Não tem como discutir. Por quê? Porque é absurdo. Tá? Chega ao ponto de ser um absurdo. Mas eu sei que tem gente que discute isso. E uma coisa que, para a gente entender, né, o quão é importante essas questões, que eu acho que valeria muito mais a pena, é a gente entender como que ocorre muitas vezes as formações dos estados, as divisões que a gente tem no planeta, elas não correspondem a populações, elas não correspondem a biomas ou áreas vegetais, né? E não, muito menos ao clima. Então a gente tinha, antes da Primeira Guerra Mundial, uma Europa completamente diferente do que a gente tem hoje, né? A gente tinha um império austro-húngaro, né? A gente tinha uma região da Rússia um pouco diferente, que envolvia diversos lugares. Nós tínhamos um império otomano, né? E esse império otomano era um império que envolvia alguns países na região do que a gente chama hoje de Oriente Médio. E depois, né, da Primeira Guerra Mundial, houve uma fissura, né, houve uma quebra, uma mudança muito grande. Então, tudo que era antigamente o Império Otomano virou Turquia, Síria, Iraque, a Jordânia, Palestina. O que a gente tinha de Rússia virou uma União Soviética. A Europa se fragmentou completamente. E agora a gente vê, nos últimos anos, né, após a Segunda Guerra Mundial, uma solidificação da União Soviética, depois a formação de um muro, de um lado Ocidente, do outro lado Oriente, e nos últimos anos a gente vê uma quebra, né, do que tudo que aconteceu. Então, esses mapas políticos que a gente conhece, eles só mostram discussões políticas. Então, às vezes fica difícil para a gente discutir de variação de clima, de tempo, de história, de ambiente, porque esses nomes foram mudando ao longo do tempo, né? E a gente vive aí num período que a gente... eu estou gravando essa aula em fevereiro, em março de 2023, e a gente ainda está com uma guerra que começou há mais de um ano entre a Rússia e a Ucrânia, para uma rediscussão da distribuição política que a gente tem nessa área da Europa. E é importante a gente lembrar
que essa região é uma região de alta produtividade de grãos. Sendo uma alta produtividade de grãos, ela interfere diretamente na distribuição de grãos mundiais. O Brasil tem uma participação importante na produção e distribuição de grãos, e uma crise na região da Ucrânia, com uma diminuição da produção e menor exportação, interfere diretamente na nossa exploração. Com isso, o Brasil está procurando exportar cada vez mais milho, por exemplo, está diminuindo a oferta de milho no mercado interno, e essa oferta de milho no mercado interno tem aumentado o preço da ração, o que tem impactado no preço da carne, no preço dos ovos e de vários outros produtos agrícolas que a gente tem. Então, quando a gente fala dessas questões de continente, que é geopolítica, é mais para a gente entender essa questão que nos interfere de economia do que propriamente numa questão de clima. Então, o Brasil tem essa distribuição geopolítica. Nós somos 5 regiões, com diversos estados. A nossa região é a região sul, que engloba Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos interferência de diversos biomas. Então, a gente tem uma interferência de um bioma chamado Cerrado, tá? Lá numa porçãozinha do Paraná. A gente está numa região de principalmente Mata Atlântica, e ao sul a gente tem o Pampa. Alguns autores falam que lá numa divisa com o Paraná a gente tem um pouquinho de Pantanal, mas na verdade o Pantanal é um pouco mais para a esquerda. Então a gente tem Cerrado, a gente tem Mata Atlântica, a gente tem o Pampa, que nos determinam padrões climáticos aqui na nossa região. Numa linha aqui, ó, que passa por baixo do Rio de Janeiro, cortando próximo de São Paulo, passa em cima da cidade de Sorocaba e corta o norte do Paraná, tá? Então aqui é o Trópico de Capricórnio, e abaixo dessa região a gente tem a nossa região sul quase que completamente subtropical, tá? Somente numa região um pouquinho acima ali de Maringá é onde a gente tem uma região tropical da região sul. O Brasil, na sua grande maioria, toda outra área, ela está dentro do clima tropical. A gente tem uma distribuição geográfica interessante. Então, primeiro a gente está em cima de uma placa tectônica, o que nos dá uma grande estabilidade. A gente tem ao lado esquerdo, né, da América do Sul, a gente tem o Oceano Pacífico, mas ao lado esquerdo do Brasil, a gente tem os Andes, né, que protege a gente de muita coisa que viria do Pacífico, inclusive de umidade intensa muitas vezes. Então a gente tem o Brasil, como nessa imagem à direita, de uma grande área de bioma superior à esquerda ali, que é a Amazônia, né, com a sua principal drenagem, o rio Amazonas, tem outros rios que também vão para essa área. Por muito tempo essa região foi um lago, tá? Quando subiu os Andes, na verdade no início os rios nasciam no Brasil e corriam para esse lago e depois para o oceano. Com a formação dos Andes, o rio Amazonas ele inverteu a sua direção de deslocamento de água. Depois a gente tem aqui, protegendo o Brasil, né, parte da Colômbia, parte do Peru, Bolívia, Paraguai, né? Então a gente não tem um contato direto com a Cordilheira dos Andes, mas se a gente olhar para o miolo do Brasil, a gente tem uma grande área com uma mudança de relevo. Então uma região baixa, que é a Amazônia, uma outra região baixa, que é o Pantanal, mas a gente tem uma área no Brasil com relevo bem acidentado, inclusive com algumas áreas de elevada altitude, principalmente na região sul do Brasil e na região sudeste. E por que que isso nos caracteriza? Por que é tão importante a gente entender? O nosso tipo de solo, o nosso tipo de terreno, por ter esse tipo de formação, ele produz no Brasil, na sua grande área, na sua grande maioria, um terreno fértil, de boa qualidade, porém em algumas áreas, né, principalmente pelo tipo de relevo, com bastante complicação. Ainda nesse fevereiro de 2023, nós vimos algumas pessoas que sofreram muito com a questão de chuva, porque têm as suas casas próximas de áreas acidentadas, né? E o desbarrancamento ou deslizamento de terra das encostas tem produzido uma grande quantidade de prejuízo. Trazendo para o nosso estado, o norte de Santa Catarina, ele é um relevo bem acidentado. A gente está aqui numa região de Tubarão, Capivari, que é uma região de planície. Quando a gente olha para leste, aonde o sol se põe, a gente tem uma cordilheira, né? Na verdade, uma serra, né? Que a gente chama que é a Serra do Mar, que faz com que tenha uma diferenciação entre o alto da serra, que é um planalto, e a nossa planície.
a gente está inserido numa região aqui, que é uma região de Mata Atlântica na sua encosta, e Restinga bem mais próximo do mar, né? Alguns pontos de mangue, que é uma vegetação um pouco mais arbustiva, mas uma região com água tanto doce quanto salgada, e que interfere diretamente na filtragem. O ambiente que a gente está hoje aqui em Tubarão, na verdade, é um grande brejo, tá? É uma área que alaga bastante, e a gente sofre já há alguns anos. Tubarão, para quem não sabe, em 1974 teve uma grande enchente, mas ao longo dos anos nós temos períodos quando chove mais forte, uma grande pluviosidade, a gente acaba tendo bastante área alagada. E isso vai interferir, principalmente na produção de gado. Então, tem algumas áreas que o gado, quando é produzido em maior quantidade, se ele não tiver um cuidado nesse local, o gado pode ter um achinelamento, que é uma mudança do casco. Esses animais podem ter parasitoses, como é o caso da face leopática, que se desenvolve nessa região. Muitos animais apresentam cisticercose, que está envolvida com ciclo no molusco, que nada mais é do que um caramujo, e uma das partes dos ciclos pode ser no ser humano, que é uma importante zoonose. Então, o tipo de ambiente, de clima, de relevo, determina muitas vezes as nossas espécies que a gente consegue criar nessa área e também vão interferir diretamente na nossa forma de manejo dos animais. Então, de altimetria, ou seja, de relevo, né, a gente consegue ver que o Brasil aí tem mais ou menos de 2.820 metros até o nível do mar. Então, toda essa região de Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina no seu planalto e o Paraná na sua região centro para leste. Desculpa, aquela hora eu falei que a gente tem que olhar para a Serra do Mar, é quando a gente olha para oeste, tá? Não para a região para leste. Eu me confundi. Então, a gente tem na região sul, do centro para leste, uma grande altitude que interfere principalmente. Nessa região de altitude, por exemplo, a gente tem como espécie predominante a araucária, que é uma espécie símbolo, né, produtora do pinhão, e que está tão ameaçada, uma espécie muito antiga. E ali vocês conseguem ver no mapa, aqui na região, principalmente de Minas Gerais, uma parte de Goiás, uma altitude bem elevada, que determina vários padrões também de produção. Como a gente está próximo do mar, principalmente a nossa área aqui no sul de Santa Catarina, a gente esquece muitas vezes da interferência que as correntes têm para nós. Nessa imagem que vocês têm, tem uma linha predominante que a gente chama de corrente Brasil. O que é isso? Quando a água que vem da região fria, né, da Antártica, ela faz um ciclo que ela vai para a costa da África, da costa da África ela sobe até o Equador. Na região do Equador, essa água ela volta para o Brasil e ela faz um círculo. Por isso que quando a gente abre, né, o ralo e a água faz aquela movimentação em círculo, é no mesmo sentido que a gente tem aqui. Então é no sentido anti-horário, tá? Com isso, essa corrente de ar que chega no Brasil, ela vem do Equador e do Equador ela desce pela costa do Nordeste, pela costa do Sudeste até chegar para nós. Então é óbvio que esta água que vem da região do Equador, que é uma área de alta incidência de luz, ela superaquece. Então, quando chega no Nordeste, a temperatura do mar é quente. Isso vai favorecer algumas espécies, mas vai levar uma onda de calor também para o continente. E isso hoje para nós é importante porque é essa onda de quente que está mexendo com os ventiladores, que a gente chama de aerogerador, que está ajudando na produção de energia. Então, quando essa corrente chega aqui em Santa Catarina, ela já veio aquecendo o Nordeste, aquecendo o Sudeste. Quando chega para nós, ela está fria. Ela perdeu a temperatura, tá? Mas ainda ela não é congelante. Ela é uma temperatura um pouco mais morna. Mas a gente, para nós, vê com uma temperatura mais elevada. Quando é que a gente percebe isso? Quando a gente, no litoral de Santa Catarina, vai para as praias ao norte de Florianópolis, a gente percebe que a temperatura da água do norte de Florianópolis até Joinville, as praias são mais quentes. Em compensação, para o sul de Florianópolis, as temperaturas são mais baixas, tá? E existe também uma época do ano, num período do ano, essa corrente é mais importante. Então, no período do verão, que vai envolver mais ou menos de outubro até março, a gente tem uma predominância
dessa corrente do Brasil, né, que vai fazer o aquecimento, principalmente da nossa costa, e vai aumentar a temperatura da água. E a gente pode notar que é nesse período que essa água aquecida, que evapora muito mais, ela vai jogando também umidade para o litoral. E quando ela joga umidade para o litoral na nossa região, ela bate, né? Ela vem umedecendo a nossa região e ela vai até a região da Serra do Mar, onde lá ela condensa e forma chuva, formando uma floresta chuvosa. Tanto é que a gente chama, em inglês, né, que é Atlantic Rainforest, ou floresta de chuva do Atlântico, a gente tem um verão chuvoso por conta dessa capacidade. E para quem está acostumado com a nossa região, o nosso vento predominante é o vento nordeste. Que inclusive quando a gente coloca a roupa para secar na praia, o vento nordeste é um vento úmido, que a roupa ela não tem um aspecto de que está seca, ela parece estar sempre úmida. Por quê? Porque é uma corrente de ar transportada através da corrente marítima, fazendo com que haja uma liberação de uma grande quantidade de água e mantendo extremamente úmida para quando chega aqui no nosso continente. Mas não é a única corrente que a gente tem. Nós temos duas correntes, a corrente do Brasil e a corrente Malvinas ou Falkland. Os livros em inglês vão chamar de correntes Falkland, os livros em espanhol vão chamar de corrente Malvinas. Usem o termo que vocês preferirem, normalmente eu chamo de corrente Malvinas. Então, essa corrente das Malvinas, elas vêm lá da Antártica, só para esclarecer, a gente tem o Ártico no norte e o lado oposto do Ártico, que é a Antártica. Se vocês utilizarem o nome Antártida, ele também está correto, tá? Ele pode ser usado, mas o nome técnico mais indicado é Antártica, igual a cerveja. Então, quando o vento vem da parte antártica, que é um vento frio, vem uma corrente gelada. E essa corrente gelada, ela sobe através lá de Ushuaia, que é o sul da Argentina, vem trazendo essa corrente com muita força e ela vai perder força quando ela se encontra com a corrente do Brasil, que é uma corrente mais quente. Então, no inverno, quando essa corrente Malvinas, Falkland, ela tem mais força, é exatamente, por exemplo, o período que as baleias saem da Antártica e começam a fazer sua migração para a nossa região, onde elas vêm para se reproduzir. E elas ficam aqui até quando? Até quando essa corrente perde a sua força e elas voltam com maior facilidade. Então, claro que as baleias nadam e nadam bastante. Nessa corrente vem baleia, leão marinho, pinguim, mas elas usam essa variação de corrente para ajudar no seu deslocamento. O que implica isso para nós no inverno? No inverno, a gente tem essa corrente forte, fria, ártica, que baixa a temperatura da nossa região, tanto do oceano, né, do Oceano Atlântico, que nos banha, quanto do continente. Então, no período de inverno, né, que há uma mudança de temperatura, ela tem relação direta com as correntes Falkland, com a corrente marítima. Então, é por isso que a gente fala, se ocorrer um degelo que vai interferir de forma direta nas correntes, vai interferir na distribuição de calor do planeta. E isso vai impactar de forma direta na temperatura do nosso território. Então, existe um filme muito legal, que eu não vou lembrar o nome agora, com Dennis Quaid, onde ele é um meteorologista e o filho dele se perde, eu acho que é o último dia, eu não vou lembrar o nome do filme, mas ele fala exatamente isso, o enredo, que houve um degelo em massa, e esse degelo em massa mudou a salinidade da água, e quando mudou a salinidade da água, interferiu diretamente em todas as correntes, mudou as correntes, o planeta, para se reajustar, ele tem uma mudança da temperatura, e algumas áreas vão esquentar, outras vão esfriar. A nossa civilização entra em colapso. Algumas pessoas sobrevivem, e aí a gente vê o que acontece depois desses fatos todos. Então, na nossa última era do gelo, que foi mais ou menos há 30 mil anos atrás, né, o auge, depois foi aquecendo a temperatura, nós tínhamos linhas congeladas, né, até mais ou menos na metade da Europa, né, alguns autores falam que a metade da Europa estava sob gelo, Canadá estava sob gelo, parte dos Estados Unidos estava sob gelo, a gente tinha pontos congelados também aqui na nossa região sul, e a partir de um momento que houve uma mudança, que as correntes começaram a ter uma interferência diferente, a distribuição do calor mudou.
e essa distribuição é que ajudou na mudança gradativa e formação do clima que a gente tem hoje. Então, num período que antigamente nós não tínhamos essa corrente do Brasil tão forte, com a mudança de temperatura no planeta, essa corrente aumentou bastante a sua importância. E lembrem-se, no hemisfério sul é sempre anti-horário que roda, no hemisfério norte é sempre sentido horário. Então, lá no Oceano Pacífico acontece a mesma coisa. Tem uma corrente do Ártico que ela sobe pela costa do Chile. Essa corrente é chamada de Humboldt. Gente, Humboldt não tem como errar. Quem estuda biologia, quem tem contato, a maioria das coisas que a gente tem no hemisfério, na América do Sul, corrente, floresta, instituto e várias espécies, o nome Humboldt é marcante. Foi um pesquisador alemão, tá? Então, inclusive, tem um livro sobre a biografia dele que é muito legal, eu recomendo a todos. Então, a corrente de Humboldt é a corrente que ocorre lá no Pacífico e que traz o frio da região ártica para poder resfriar essa região banhada pelo Oceano Pacífico na América do Sul. Então, a nossa região é uma região de confluência da corrente do Brasil e da corrente Malvinas. Então, essa confluência, ela pode ir desde a região do Rio de Janeiro até a região próxima aqui a Santa Catarina, de acordo com a intensidade. Então, por isso que toda essa área vira e mexe apresenta uma mudança importante de temperatura e também das correntes. Isso faz com que, nessa região, haja tanta influência de peixes de água mais fria quanto peixes de água mais doce. Há uma interferência direta na umidade formada. Há um impacto muito maior na vegetação litorânea. Há uma interferência direta na taxa de pluviosidade. Então, é essa bagunça de correntes que transforma o nosso clima, ou que interfere no nosso clima para ele ser subtropical. Porque toda aquela região tropical, ela é banhada basicamente pela corrente do Brasil. Ela tem alguma interferência da Falcon. E existe uma coisa também no oceano que a gente chama de insurgência e ressurgência. Então, é como se a corrente ela fosse um rio, que em alguns momentos ela mergulha, ela baixa e ela tem um deslocamento por baixo da superfície para reaparecer em outros pontos. Então, toda essa nossa região é uma região de insurgência e ressurgência de corrente, que interfere diretamente na disposição do clima que ocorre nessas áreas. Então, o Brasil, ele tem, pela classificação que vocês lembram lá da geografia do segundo grau, que é A, clima tropical, B, clima semiárido, C, clima subtropical úmido. A gente tem toda uma grande divisão. A gente tem aqui para nós um clima subtropical, e na nossa região, acima do Trópico de Capricórnio, que é essa linha que passa aqui no norte do Paraná, é uma região tropical. Nós temos um resquício de região árida, que é exatamente lá na Caatinga, que é o miolo do Nordeste. Só para vocês entenderem, semiárido é uma região que parte do ano tem pouca chuva, mas uma parte do ano tem chuva, tá? Então não é seca constante. Ou então ficam 2, 3 anos sem chover. E quando chove fica verde. Então, para quem não tem noção de como é a vegetação, saiba que a caatinga, em uma parte do ano, ela é verde. E o nome caatinga significa Ca é vegetação e tinga é branca. E por quê? Porque quando ela está no período da seca, ele tem a cor da casca é um acinzentado para branco, e os indígenas botaram o nome dessa região, então, de Caatinga. Então, fora isso, a grande parte do Brasil é clima tropical. Se a gente for pensar na medicina veterinária como uma área para eu trabalhar no Brasil, nós precisamos entender, sim, como que se trabalha no clima tropical para entender como são as influências de clima em relação à produção no planeta, no Brasil inteiro. Então, essa divisão faz com que a gente entenda que nós temos um clima úmido, o clima seco, né? A gente tem a interferência, então a gente tem basicamente um úmido com subúmido mais na região tropical e uma região mesotérmicas com úmido e subúmido na região subtropical. Então, a nossa região, ela é uma região subtropical, também chamada de temperada, que tem as áreas de temperatura mais bem espaçadas. Então, uma ideia errônea também é quando a gente fala que na região sul é subtropical ou temperada e na região central do Brasil é tropical. Não é uma mudança. Então, quando eu falei para vocês lá atrás que aquela divisão geográfica política
de um país ou um estado, ela serve como política, na nossa realidade, determinação de impostos de nacionalidade e de gestão administrativa. O clima, ele não tem uma mudança abrupta, ele tem uma mudança muito gradativa. Mas na nossa área, o que é mais importante? A nossa área, ela tem uma área que ela é chamada de subtropical, que envolve uma partezinha do sul de São Paulo, um pouquinho do Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, como aquela área tangida é cortada pelo Trópico de Capricórnio, aquela região do Mato Grosso do Sul, do Paraná e São Paulo, elas estão no meio, ela ainda é subtropical, mas ela caracteriza por um verão quente e úmido, então muitas vezes até abafado, uma temperatura média de 20 graus. Eu sei que tem dia que dá para fritar ovo na calçada, mas a temperatura média é de 20 graus, e uma pluviosidade, um índice pluviométrico anual de 2.000 milímetros, tá? Em média. Então, quando vocês escutarem assim, choveram 200 milímetros, gente, é para ter em média 2.000 na nossa região. Se chove 200, é 10% do que era para ter num ano, chove num dia. Por isso que a gente vê alguns lugares com uma mudança tão importante, um impacto tão grande em relação às chuvas. Por que eu tenho uma região tropical e uma região temperada? Então, quando a gente fala de uma região tropical, é uma região que o ângulo, né, de incidência do raio solar é quase que perpendicular, ou seja, ele é de quase 90 graus. Então, a taxa de incidência, a força de luz, ela bate de forma reta. E isso faz com que tenha uma interferência muito maior desse ângulo do Sol. Lembre-se que aqui a gente está vendo o planeta Terra à esquerda, o Sol à direita, sem nuvem. Então há toda uma forma de desviar, né, a vegetação que absorve, mas a incidência do Sol é muito mais direta. Quando a gente tem uma região temperada ou subtropical, a gente consegue notar que a incidência do Sol ela é muito mais angular. E essa incidência angular faz com que tenha uma reflexão diferente e, com isso, uma temperatura média menor. Então, nós estamos numa região temperada, né, no hemisfério sul, onde tem uma incidência de sol diferente. A forma como o sol queima a nossa pele, na nossa região sul, ela é diferente da incidência de sol, por exemplo, na região do Nordeste. A gente percebe a forma. Então, a forma como a vegetação se forma no Nordeste do Brasil, no Norte, como que interfere no capim para colocar a lignina e a celulose, que são aquelas estruturas que não permitem a evaporação de água e que selam a água na planta, ela é diferente da forma como se forma aqui na região sul. Então, o capim nessas áreas é diferente. A forma como ele evoluiu é assim diferente. Logo, animais de região tropical, que encontram plantas que sofrem muito mais com a luz, desenvolveram processos digestivos de uma melhor qualidade para poder retirar e quebrar uma celulose mais rígida, uma lignina mais firme e com isso extrair o nutriente. Então, se o animal se desenvolve numa região tropical, é diferente da região temperada, porque o capim tem uma incidência de luz diferente e se protege de forma distinta. E com isso, eu tenho um resultado produtivo diferente de uma área e de outra. Então, a gente tem, né, a região central, que é a região intertropical, ou a região tropical, entre o Trópico de Câncer ao norte e Capricórnio ao sul, o Equador dividido ao meio, as duas regiões temperadas, né, temperada norte e temperada sul, e as regiões polares, com o Ártico ao norte e o Antiártico ou Antártica na região sul. E isso não é só um gradiente de temperatura, é de umidade, radiação solar, né? E com isso, o conforto térmico que algumas espécies terão são diferentes. O que é a tendência? Teoricamente, um animal que vive no Ártico consegue viver na Antártica. Muito bem. Um animal que é do temperado sul consegue se desenvolver bem no temperado norte. E os animais da região intertropical sul, da tropical sul e tropical norte, vivem muito bem. Existem espécies que a gente pode trabalhar no Ártico e na Antártica? Gente, na nossa área de produção, não nos interessa, a gente descarta isso. Na nossa área de produção, algumas espécies de bovinos desenvolvidos na região temperada do norte
pode se adaptar muito bem na região temperada do sul. Então, essa é uma das funções, quando eu converso com vocês sobre aptidão zootécnica, função zootécnica e animais de etnia diferente, é para entender para que o animal serve, para que eu vou produzi-lo e da onde que ele veio. Então, o clima tropical, né, ele é derivado das palavras trópico, ele está entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, ele tem latitude norte e latitude sul. Latitude é o deslocamento em relação ao Equador e longitude é o deslocamento em relação a uma linha imaginária chamada Greenwich, que é um meridiano. Então, a gente tem o trópico na vertical e os meridianos, desculpa, o trópico na horizontal e os meridianos na vertical. Então, essas linhas imaginárias determinam os quadrantes aqui no nosso planeta. Então, num deslocamento de norte para sul, a gente fala em latitudes diferentes. Então, se eu tenho animais que se desenvolveram na mesma latitude, ou seja, na mesma distância em relação ao Equador, normalmente eles conseguem se produzir muito bem em latitudes similares. O Ayoade, né, em 1983, ele define como uma região onde não há estação fria ou inverno, temperatura média e o nível do mar nunca tem uma grande oscilação e uma temperatura nunca fica abaixo de 18 graus, como uma região intertropical ou a tropical clássica. Então, algumas regiões não tropicais podem ser encontradas próximas ao Equador. Então, por exemplo, os Andes, ele é muito alto e isso a gente não tem uma região tropical clássica, né? Os limites, né, de temperatura para indicar a ausência de inverno vai depender também dessa distribuição geológica. Parece não ser muito adequado, né, a questão do clima tropical para alguns autores, mas por conta de alguns detalhes. Mas como eu falei, não é uma mudança abrupta, é uma mudança gradativa. E de acordo com o relevo, há também uma mudança sobre o clima. A gente não pode chamar algumas áreas de planaltos, né, ou terras muito altas, como regiões tropicais. Um dos grandes exemplos, a gente tem na região de Campos do Jordão, em São Paulo, que é uma região muito alta, que é uma região que ainda tem interferência, por exemplo, da vegetação de araucária. Então, a vegetação de araucária ela sai do Paraná, numa malha de planalto, passa por São Paulo, atinge parte de Minas e esse interior do estado de São Paulo, que tem uma interferência de uma vegetação, de uma espécie de um clima temperado. Então, quando a região é muito alta, que vai interferir, nem sempre a gente chama de, essa região tem um clima tropical. Óbvio que tem um clima diferenciado, mas sem interferência direta pelo relevo. No espaço, o nosso planeta, como eu já falei, ele é redondo e ele não tem a mesma disposição em relação ao Sol o ano inteiro. Então, como é uma esfera e fica rodando, de acordo com a época do ano, a gente tem o hemisfério sul apontando mais próximo do Sol e uma época do ano, o hemisfério norte apontando mais próximo para o Sol. No período que o hemisfério sul está voltado para o Sol, é o período de maior incidência de luz, que a gente chama popularmente de verão. Então, o verão é o período onde a parte inferior, vamos chamar assim, ou a região sul do nosso globo terrestre, tem uma maior exposição ao Sol, aumentando a taxa de incidência de luz e, com isso, determinando o padrão de clima. Tá? Então, como eu falei anteriormente, latitude são as linhas horizontais, longitude são as linhas verticais. Latitude em relação ao Equador, longitude em relação a Greenwich, são os meridianos que a gente fala. Greenwich, para quem não sabe, é um bairro na cidade de Londres e é chamada de linha zero dos meridianos, né? E o Equador é o que divide a nossa calota em calota norte e calota sul. E Greenwich foi uma convenção porque a Sociedade Internacional de Ciência da época se localizava na rua Greenwich, no bairro de Greenwich. Beleza, pessoal? Então, essa é uma parte introdutória, dando um balanço geral, e eu volto na próxima aula falando um pouquinho dos fatores climáticos importantes e a interferência nas espécies.